Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um estudo bíblico. Dessa vez não é ao vivo, é gravado, por conta de alguns compromissos, mas estou aqui para deixar para vocês um estudo bíblico de forma profunda, teológica, tá? E o estudo de hoje, eu acredito que ele é de muita importância, tanto para o tempo que estamos vivendo, quanto para desmistificar algumas coisas do nosso meio. Eu quero falar hoje sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Qual é a teologia do anticristo, a ideia do anticristo? Né? De onde virá o anticristo? Porque quando você abre a internet, existem muitas teorias acerca deste personagem que é de muita importância na escatologia bíblica, de muita importância nos estudos bíblicos, e eu acredito que precisamos definir com muita precisão e humildade acerca do anticristo, porque sim, é uma matéria de muita importância bíblica, ok? Então essa aula vai ficar disponível por 24 horas, você assiste, acompanha, faz as suas anotações, volta, ok? Guarda, medita, estude, porque eu acredito que vai te ajudar muito, muito, muito na caminhada cristã, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa definir é o que é essa doutrina do anticristo, né? Qual é a ideia, a doutrina desse ser? Quem é o anticristo, né? E já de antemão preciso dizer que a Bíblia fala três coisas sobre o anticristo. Né? Porque as pessoas ficam se perguntando: o anticristo é um espírito? O anticristo é uma pessoa? O anticristo vai ser um governo? O que é o anticristo? Então, três coisas sobre o anticristo. A primeira, ele é um espírito. Segundo, ele é uma pessoa. Terceiro, ele é um reino. Então, ele é um espírito, ele é uma pessoa e ele é um reino, ok? Só que eu percebo que a preocupação das pessoas ao lerem qualquer referência sobre o anticristo é tentar identificar se naquele exato momento a Bíblia está falando de um espírito, de uma pessoa ou de um reino. E eu acredito que essa preocupação ela não deve existir, porque o anticristo é as três coisas ao mesmo tempo. Ele é um espírito, ele é uma pessoa e é um reino que se manifestará de forma conjunta nos últimos dias. Então, tanto é um espírito, uma pessoa e um reino. Então, a manifestação do anticristo se dará nesses três aspectos, beleza? Então, isso é um ponto muito importante. Então, não tente se preocupar e tentar definir se ele é um espírito, se ele é uma pessoa, se ele é um reino, porque ele é os três ao mesmo tempo. Primeiro, ele é um espírito, né, que traz a ideia. Esse espírito quer dizer a ideia, a teologia do anticristo, é o motivo por trás do que ele fará, o motivo porque ele vai perseguir a igreja, é o motivo porque ele vai perseguir Israel, tentar destruir Israel. E Apocalipse capítulo 13 define muito bem isso, né? A ideia por trás do anticristo. Então ele é um espírito, ele é uma ideia, ele é um pensamento. Definir isso é importante porque vai esclarecer o motivo dele fazer ou o que ele vai fazer. O motivo da fúria e da ira dele. Porque não é aleatoriamente, tem um porquê, tem um motivo, né? E essa ideia é interessante. Em 1 João capítulo 2, eu vou até ler o texto bíblico com vocês aqui. João esclarece sobre esta ideia, esta mensagem do anticristo, que eu acredito que é muito importante a gente ressaltar. 1 João capítulo 2, versículo 22, João diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Tá? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, aqui João está dizendo de forma muito explícita que existe uma mensagem do anticristo, que é uma mensagem de engano. Então, o anticristo vai ter uma mensagem de engano
porque ele odeia. Ouça isso aqui, porque isso aqui é o fundamento do que a gente vai tratar hoje. Ele odeia a ideia de paternidade. O anticristo odeia a ideia de família. Então, a teologia, o espírito do anticristo, a teologia do anticristo, é que ele é contra a ideia de paternidade, é que ele é contra a família. Então, a maior raiva, a maior briga do anticristo vai ser contra a ideia de paternidade e família. E a gente percebe esses conflitos porque já vivemos isso, né? Então, ele tem sérios problemas de paternidade. Então, tudo que o anticristo fará se dará a partir dessa teologia, de que ele odeia a paternidade e que ele odeia a família. Então, ele vai se enfurecer porque ele vai negar que Jesus seja filho de Deus. Então, o anticristo odeia a ideia de que Jesus é o filho de Deus. Tá? E Jesus também esclarece isso, voltando um pouco. João capítulo 16, e o versículo 2, Jesus explica para os discípulos o porquê se dará a perseguição. O João 16, 2 diz assim, ó, eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegar a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. E isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Jesus esclarece que os discípulos seriam mortos porque o anticristo não aceita a ideia de paternidade. Então, a perseguição contra a igreja por parte do anticristo se dará pelo conflito de ideias. O anticristo não aceita paternidade. Vamos voltar mais um pouco aqui para a gente entender a teologia do anticristo. Daniel capítulo 7, versículo 9 e os versos seguintes, eu vou ler aqui. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono era chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Versículo 11. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Aqui é o anticristo. Está um conflito aqui. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, olha essa pancadaria que acontece aqui em Daniel 7. Daniel é profundo, Daniel dá um show. O que Daniel está falando no capítulo 7, de acordo com a visão? Que o anticristo é destruído quando o Pai dá para Jesus um reino inabalável. Como o conflito do anticristo é porque Deus tem um filho, ele não aceita a ideia de paternidade, ele é totalmente destruído quando então o Pai entrega para o filho um reino inabalável. Quem assistiu a minha aula sobre o reino milenar de Cristo vai se lembrar disso, ok? Então nós estamos aqui definindo a teologia do anticristo. Esse espírito, esse conceito, por que toda a fúria dele? Tá? Então, porque ele não aceita a ideia de paternidade. Salmo de número 2. Olha isso aqui, ó. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Ó, o Salmo de número 2 é um salmo totalmente messiânico. O que o salmista está dizendo aqui é que as nações, influenciadas pelo espírito do anticristo, ficam enfurecidas pelo fato de Deus dar para o filho um reino. Oh, aleluia! Então Deus entrega as nações ao seu filho, e isso enfurece as nações, porque agora ele tem domínio sobre as nações. E a fúria não é porque tem um domínio, a fúria é porque o domínio vem de alguém que é filho de Deus, e o espírito do anticristo nega esta realidade. Então, quando eu estudo sobre o anticristo, o que deve nascer no meu coração não é o desejo de tentar descobrir se o anticristo é o Papa, se o anticristo é o Macron, se o anticristo qual é a marca da besta. Não esses pormenores que eu acho que são bem menos abrangentes do que a teologia do anticristo. Eu acho que o maior ideal ao estudarmos o anticristo não é esgotarmos o assunto, mas amarmos mais a Cristo, porque recebemos como herança dele a paternidade. Então, eu partindo desse princípio de que eu recebi de Deus a paternidade, eu começo a entender por que tanta fúria, por que tanta perseguição, e porque o diabo odeia a ideia de nos tornarmos filhos de Deus, porque o princípio da perseguição do anticristo é que ele nega a existência de que Deus tem um filho. E nós vamos entender o porquê o diabo não aceita que Deus tenha um filho, tá? Beleza, Danilo. Se nós definimos aí agora que sim, o diabo, o anticristo tem uma teologia, ele odeia a paternidade, mas você falou que iria falar sobre o anticristo islâmico. Entre definir a mensagem do anticristo e o islamismo, existe um caminho, uma lacuna. Como é que você afirma que o anticristo vai ser islâmico se você definiu sim a teologia dele, mas eu vi na internet que ele é o Papa, eu vi na internet que ele é brasileiro, eu vi na internet que ele é o Bolsonaro, eu vi na internet que é o Lula, eu vi na internet que é o Macron. Esse caminho a ser percorrido, eu acho que é de suma importância para você entender a realidade das profecias bíblicas, tá? Para entendermos essa ligação entre o anticristo e o islamismo, tá? A gente precisa recorrer à escatologia de Jesus. E quando a gente recorre à escatologia de Jesus, Jesus fala assim: estudem Daniel. Querem saber sobre o anticristo? Corram para Daniel. Estudem Daniel. Pesquisem sobre Daniel. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó: sobre o anticristo, Daniel foi melhor do que eu. Daniel explicou melhor. Jesus não perde tempo explicando sobre o anticristo, porque Daniel faz isso de uma forma perfeita. A explicação de Daniel, o que Daniel entrega sobre o anticristo, é muito perfeita, né? Então, já que o próprio Jesus, em Mateus 24, diz para recorrermos a Daniel, é o que nós vamos fazer aqui agora para tentar entender quem é o anticristo. Gente, eu estou tentando ser muito simplista aqui para que esse assunto seja muito fácil para você entender. Daniel capítulo 2. O que acontece em Daniel capítulo 2? Deus dá uma visão para o rei Nabucodonosor de uma estátua, né, grande, que começa ouro, prata, bronze, né, aí mistura o ferro e o barro. Fala de 4 reinos. O problema é que as pessoas tentam olhar isso de forma cronológica. A Babilônia, os médios, os persas, os gregos e os romanos. Olha aqui, só que em Apocalipse, presta atenção,
Apocalipse capítulo 17. O versículo 11 diz assim: e a besta que era e não é mais é também o oitavo rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Daniel fala de 4, mas em Apocalipse capítulo 17 falam de 7 reinos. É mais deslumbrante. Só que o Apocalipse capítulo 17 é a abrangência de todos os reinos que já conquistaram Jerusalém, que já conquistaram Israel, que é o Egito, os assírios, os babilônicos, os persas, os gregos, os romanos e o 7º, que é o império do anticristo. Só que Daniel dá um zoom nesses impérios e Daniel fala de 4. Por que Daniel fala de 4? Porque Daniel parte do princípio dos reinos que conquistam Jerusalém, que governam o mundo, que governam Jerusalém a partir de Babilônia. Então eles conquistam Babilônia e então eles governam o mundo. Então Daniel restringe a eles, né? Então, o que credencia o governo para estar na estátua é Babilônia. Por que eu quero definir isso? Porque tem gente que acha que os pés das estátuas de barro e ferro é Roma. Só que não pode ser Roma. Porque todos os governos do Oriente se fortaleciam conquistando Babilônia. Então, a partir de Babilônia, ele se fortaleceu e expandiu seus territórios. Só que Roma nunca passou disso. Roma nunca avançou além disso. Como foi os medos, os persas, como foram os gregos. Eles nunca foram além disso. Então, partindo do princípio de que, segundo Daniel, capítulo 7, todos os reinos que dominaram o mundo partiram de Babilônia, e o que credencia o reino para estar na estátua do rei Nabucodonosor é governar o mundo a partir de Babilônia, Roma é desclassificada. Então Roma não pode ser um dos 4 impérios do capítulo 2 de Daniel e não pode ser uma das 4 bestas de Daniel 7. Então, quando nós tiramos Roma, então, tentar explicar melhor, a estátua era cabeça de ouro, peito de prata, né? A cintura, o quadril, a cintura de bronze, né? E as pernas e os pés de ferro e barro. É uma mistura. Então, é a estátua que ele vê. Então, cabeça, a Babilônia, a prata, os medos e os persas que conquistam a Babilônia, e os gregos que conquistam os medos e assim expande seu domínio. Então, perceba que é tudo a partir de Babilônia. Se os pés de ferro e barro não é Roma, como muita gente tenta forçar a interpretação, então nós estamos falando de um reino que está por vir. De um reino que virá. E que reino é esse? A Bíblia usa a expressão assim, ó. Gente, peguem isso aqui. A Bíblia usa a expressão mistura de ferro e barro. Mistura. O que isso quer dizer? O livro de Daniel foi escrito em aramaico. Então, no tempo de Daniel, quem estava lendo e leu mistura, essa expressão mistura no aramaico é árabe. Uau! Árabe. Então, o cara estava lendo sobre a estátua de Daniel e quando ele chegava nessa expressão mistura, ele lia árabe. Porque árabe é literalmente isso, mistura. Uau! Então, quando Deus dá a visão da estátua, que chega nos pés da estátua, que ela é destruída por uma pedra, que é lançada, a expressão ali para mistura é árabe. Então isso nos dá a ideia de que o império do anticristo seja árabe. Olha como o cenário muda. Árabe é mistura, que é o último império da estátua que vai ser destruído, que é o 7º império descrito por Apocalipse 17.
e árabe está no Oriente Médio. Não tem nada a ver com a gente aqui, presta atenção. Então, os grandes conflitos de Israel sempre foram com os seus vizinhos. Os seus vizinhos, que são os irmãos bastardos de Israel. Então, é mais ou menos assim, Israel está aqui e os vizinhos em volta de Israel, que são irmãos bastardos de Israel, sempre tiveram conflitos com Israel. Estão começando a formar o cenário, tá? Então, essa é a teologia dos irmãos bastardos. Não aceitam que Deus tem um filho. Então, os conflitos de Israel com os países vizinhos, que são irmãos bastardos, o conflito parte do princípio de que Deus não tem um filho. E Israel se intitula de filhos de Deus a partir de Abraão. Eu vou explicar. Essas nações vizinhas a Israel são descendentes de Ismael. Quem foi Ismael? Ismael foi um filho bastardo de Abraão com uma empregada, Agar. E Isaac é filho de Abraão com a esposa, Sara. Então, de Isaac vem Israel. E as nações vizinhas a Israel vêm de Ismael. Ô louco, isso é muito forte. Então, essas nações que não aceitam a paternidade é porque elas vêm de um princípio de orfandade. Ismael foi criado longe de Abraão, longe da casa. Então Israel sempre teve conflitos com os descendentes do irmão bastardo de Abraão. Então todo o conflito no Oriente Médio parte do princípio de que as nações circunvizinhas a Israel não aceitam a ideia de que Deus tenha um filho. Tanto é que o Islã, é constituído de que Deus não tem filho. Para o Islã, o mensageiro de Deus não é Cristo. Jesus não é filho de Deus. Então, o problema de Israel sempre foi com seus vizinhos. Edom, Moabe, Amon. Edom é descendente de Esaú. E ele é inimigo de Israel, porque Israel é descendente de Jacó. Você lembra do conflito entre os irmãos? Então, tudo parte de um problema familiar. Gente, vocês percebem que um conflito familiar rege a história? O anticristo, as guerras, tudo parte de um princípio de orfandade. Alguém que cresceu sem a presença paterna. Todo conflito humano, todo conflito da história da humanidade vai partir do princípio de um problema familiar mal resolvido. Entende que a família é a base? É por isso que o diabo quer destruir a sua família. É por isso que o diabo quer destruir a sua base. É por isso que o diabo quer destruir você. Porque a sua família é a base. A sua família é projeto de Deus. E o diabo cresceu órfão. O anticristo vem de uma nação órfã. Então eles não aceitam a ideia de que Deus tem um filho. Deus não tem você como filho no conceito deles. Tanto é que quando Israel sai do Egito, ele pede passagem para Edom, descendente de Esaú. Mas Edom não deixa passar. Com isso, Israel precisa andar muito mais. Só que em Isaías 63, Jesus vai passar por Edom sem pedir permissão. E alguém diz assim, quem é este que vem de Edom? E por que Jesus vai passar em Edom nos últimos dias? Porque Jesus vai resolver um conflito familiar que percorre a história há mais de 4.000 anos. Então, os árabes odeiam Israel. Porque Israel é filho de Deus. E quando a gente olha para essa questão, a gente corre o risco de olhar para o islamismo, para os árabes e odiá-los. Só que o sentimento que tem que arder no nosso coração é que, na verdade, a gente precisa amá-los. Porque eles são como filho pródigo, longe da casa do pai, que precisam voltar. O Islã hoje
é o maior desafio missionário da igreja, não pela distância geográfica, mas pela distância religiosa. É a religião mais distante do cristianismo, porque ela é averso àquilo que pregamos, ela é contra o conceito que pregamos. Nós pregamos sobre paternidade, eles não acreditam num Deus que tem um filho. E os árabes têm um lugar no coração de Deus. Deus tem promessa para os árabes. Existem promessas para os árabes que não tem para qualquer outras nações. Por exemplo, o Egito e a Síria vão adentrar para o milênio. Não existe uma profecia dessa para o Brasil, por exemplo, a gente não encaixa nisso. Mas o Egito e a Síria, porque os árabes fazem parte de um projeto de Deus. E aqui eu preciso definir uma parada. Qual é a diferença de árabe para muçulmano? E, assim, para quem estuda as profecias, isso é um conceito, essa é uma definição muito prática e rápida de explicar. Mas para quem não entende, o que é um árabe e o que é um muçulmano? O árabe são qualquer nações do Oriente Médio. Fala de etnia. Oriente Médio são árabes. Etnias. Por exemplo, quem nasce no Brasil de etnia, nós somos americanos. Nós temos a América do Sul, América do Norte, a América Central, né? Então, assim, nós somos americanos, etnias. O que é o muçulmano? É aquele que é adepto do Islã. Então, é possível ser árabe e ser cristão. Nem todo árabe é muçulmano. Porque o muçulmano é adepto do Islã. Ó, pega isso aqui. Qual é a ideia do Islã? De que Deus não tem um filho. O islamismo é contra esse conceito. E eu quero chegar lá, que o anticristo é islâmico. Primeiro, só recapitulando, na estátua diz mistura árabe, então o anticristo vem da árabe. Ele é árabe. Ele é do Oriente Médio. Então esqueça a Rússia, esqueça o Macron, esqueça o Papa, foge disso aí, pelo amor de Deus, ele vem de lá. O conflito está lá. Tá? Só que quando a gente começa a definir esse conceito, de que o anticristo vem de lá, surge aquela pergunta, Gog de Magog. Você já ouviu isso aí? Gog de Magog, que é uma profecia que está em Ezequiel 38. Ó, Gog de Magog, não é Gog e Magog, é Gog de Magog. Gog é o nome, Magog é a terra. Vamos ler aqui. Ó, Ezequiel 38 diz assim, ó, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, vire o seu rosto contra Magog. Não, falhou aqui. Filho do homem, vira o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele. Ó, no fim do milênio, o inimigo é chamado de Gog. Então Gog é o nome que Deus dá para o inimigo. Tá? Magog é a terra de onde ele vem. Então, olha que interessante. Olha como a Bíblia ela se encaixa perfeitamente como uma luva. Está dizendo que o anticristo recebe de Deus o nome de Gog. E ele vem da terra de Magog. E Magog não é a Rússia. Magog não é Roma. Magog é a terra. E em Ezequiel 38 e 39 fala que o inimigo final de Israel virá do norte. Então, aqui está Israel. É só você olhar o mapa, gente. Israel. Apontou o dedo para o norte. De lá virá o inimigo. De Magog. E o que é Magog, Meseque e Tubal que fala no capítulo 38 de Ezequiel? Todos esses povos que estavam ao norte de Israel, a Bíblia chama de Ásia Menor. Então, Gog, Meseque e Tubal, a Bíblia chama esse terreno de Ásia Menor. E a Ásia Menor hoje é a Turquia. Você não pode estudar geografia bíblica tentando forçar. Por exemplo, tem gente que para forçar que da Rússia virar o anticristo, eles falam assim, mas é porque o pessoal
do Oriente Médio se espalhou pelo mundo e foi parar na Rússia, mas teve gente que foi parar na Irlanda. Você acredita que o anticristo é irlandês? Não é possível, não tem lógica, é forçar, e a Bíblia não precisa ser forçada, a Bíblia precisa ser estudada. Então, o inimigo final de Israel virá do norte, e quando você sobe o dedinho ao norte de Israel, da Turquia, que é essa região de Gog, Mesec e Tubal. Isso é interessante porque Paulo evangelizou essa região. As 7 igrejas da Ásia estavam nessa região, ao norte de Jerusalém. Então aquelas 7 igrejas de Apocalipse, as 7 cartas, estavam nessa região chamada de Ásia Menor. O avivamento de Éfeso explode por toda a Ásia Menor. E Deus fala em Apocalipse para a igreja de Esmirna: o trono de Satanás está no meio de vocês. Que é uma referência também ao governo do anticristo. Então, presta atenção, o anticristo será um árabe, adepto de uma teologia que odeia a ideia de que Deus tem um filho. E o Islã é a religião árabe que tem esse conceito. Então o anticristo vai ser alguém, provavelmente, segundo a corrente teológica, corrente bíblica, segundo o curso do que a Bíblia está nos ensinando, islâmico. Vocês percebem quanto o Islã está atacando o mundo? O Islã está invadindo o mundo. Todas as nações de Ezequiel 38 são do Oriente Médio. Ele fala da Pérsia, ele fala dos etíopes, ele fala de Put. A Pérsia hoje é o Irã. Os etíopes é a Etiópia. Put é o Sudão, que inclusive é uma das nações mais radicais contra o cristianismo. Então, gente, o anticristo, ele vem do Oriente Médio, ele é árabe, ele vem do norte, dessa região da Turquia. Olha isso, porque a Bíblia diz que o último inimigo de Israel virá do norte. E ele é adepto do Islã, porque o conceito que ele vai carregar é que Deus não tem filho, e é o que o Islã propaga. E ele vai confrontar Israel, e vai confrontar a igreja, porque a igreja prega o evangelho, o cristianismo, de que Cristo é filho de Deus. E eu caminho para o fim, eu queria só trazer essa ideia para vocês. Primeiro, o anticristo tem problema com família. O espírito do anticristo que ronda o mundo, ele odeia a família, ele odeia a paternidade. É por isso que você enfrenta conflitos para manter seus filhos no Senhor. É por isso que você enfrenta conflitos para manter sua família no Senhor. Porque o diabo, o anticristo, odeia esse conceito. E vai ser o que ele vai propagar nos últimos dias. Deus não tem um filho. E essas nações que são aversas ao cristianismo se levantarão, mas Deus descerá do céu para conciliar o seu povo. O que deve arder nos nossos corações nesses últimos dias é o anseio, é o desejo de evangelizarmos, a evangelização, porque o Islã, os árabes, eles são o filho pródigo que saiu de casa, mas Deus vai trazê-los de volta, vai reconciliá-los, porque um conflito há 4.000 anos atrás, Abraão ter colocado um filho para fora de casa, desencadeará a maior guerra da história. O meu conselho é: guarde a sua casa, proteja a sua família, porque os conflitos de hoje desencadearão a guerra de amanhã. Então, resumindo, e eu concluo minha palavra de hoje é: o anticristo não é brasileiro, o anticristo não é o Papa, o anticristo não é o Macron. Arranque da cabeça. Olhe para o Oriente Médio. E eu vou trazer um curso para vocês aqui sobre isso, sobre o Oriente Médio, sobre as nações e as profecias bíblicas. Mas essa é a minha palavra para você aqui hoje. O anticristo vem do Islã e a partir de hoje começa a estudar sobre o islamismo. A criança islâmica que entra para o islamismo, com 8 anos ela cita o Alcorão todo. E as nossas crianças, com 10, 15 anos, sabem tudo de Naruto videogame. Não que seja errado você assistir, mas entenda, sabem tudo sobre isso e não conhecem textos bíblicos. Nós não preparamos as nossas crianças para o conflito. E o anticristo está preparando o islamismo para ser a religião predominante no mundo. Aquela que nega que Deus tem um filho.
O que o diabo faz quando alguém sai da igreja? Tira dele a ideia de que ele tem um pai. Mas você é filho de Deus, comprado por Deus e reconciliado com Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Guarde essa palavra no coração. O anticristo odeia a sua família, porque ele é contra a ideia de paternidade. Mas Deus vai guardar você. Amém? Meu conselho, estude sobre o islamismo, estude sobre o Oriente Médio, estude sobre esses países que não há, como o Sudão, que é o país mais fechado para o cristianismo, e peça para Deus enviar missionários para evangelizarmos essas nações, porque eles são um filho que saiu da casa do Pai, mas Deus quer usar a igreja para reconciliá-los com Deus. Deus abençoe você e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus, tá? Só lembrando que essa aula aqui só vai ficar por 24 horas. Então assista novamente, porque eu vou excluir ela, tá bom? Beijo, Deus abençoe e até quarta-feira.